Então, quando se fala povo Mura, nós estamos falando de um povo que tem várias frentes, vários territórios. Não existe só digamos assim, todo mundo junto num lugar só, num território só, né? Porque nós passamos por um processo de dispersão, né? A partir da colonização. Aqui onde eu estou, existem registros sobre a presença Mura a partir do olhar do colonizador, né? Quando vieram construir a Vila de Santo Antônio, que é onde hoje tem a hidrelétrica de Santo Antônio, a Igreja de Santo Antônio, o Museu do Marechal Rondon, a linha telegráfica, dentro do Museu da Marechal Rondon, alguns objetos, algumas coisas que eles trouxeram para esse museu, e a estrada de ferro que passa, além dos marcos divisores antigos que dividia Mato Grosso do Amazonas, que aqui Rondônia vai se formar com um pedaço do Mato Grosso e um pedaço do Amazonas. Então, nesse lugar, ali na Vila de Santo Antônio, onde tem tudo isso que eu mencionei, tudo isso são símbolos dos colonizadores que se sobrepõem sobre o nosso território. Hoje, eles não consideram a existência Mura em Porto Velho, nem no Baixo Madeira, para o lado de Rondônia, só consideram, entre aspas, né, a existência dos Mura para o lado do Amazonas. E essa existência Mura começou a ser registrada a partir do momento em que os Mura, no século XVII, vão lá e destroem a vila inteira, deixa em destroços. E conforme o avanço da formação dessas vilas, nessa região aqui, Porto Velho, Baixo Madeira, os Mura lá e destruiu todos os roçados. Eles sabiam que destruindo o roçado, a vila não iria para frente. Nos documentos dos autos da época, dos autos judiciais, vamos dizer assim, das cartas, dos documentos que eram enviados para a coroa portuguesa, tem um trecho que fala assim: enquanto houver esses índios Mura no Rio Madeira, nenhuma cultura de agricultura irá para frente, porque eles são piores do que formiga. Né? Então, e assim, nós somos vistos, ainda carregamos até hoje essa imagem de ser os piores dos piores. Os Mura, então, eles sempre defenderam o Rio Madeira, né? E aí, com essa pressão colonial, os Muras foram se dispersando e os Muras foram se espalhando. E, assim, hoje, vamos dizer assim, o centro político dos Muras, a gente pode dizer que é Altazes, que é o número onde tem o maior número de territórios Mura e número populacional Mura também. Então, a gente pode considerar que hoje o centro político dos Mura é lá em Altazes. Mas existem Muras, comunidades, seja em contexto ribeirinho, em contexto extrativista, em contexto urbano, em contexto de território demarcado, em contexto de território reivindicado, tanto no Amazonas quanto em Rondônia. Né? A parte dos territórios demarcados estão só para o lado do Amazonas.
E, apesar dessa dispersão, né, que foi causada até mesmo por conta da colonização, apesar de que nós somos descritos ainda por em alguns históricos de organizações ou históricos mesmo oficiais, como aqueles que perderam grande parte da cultura, que não falam mais a língua materna, que se consideram os caboclos, que se considera menos indígena, né? Nós realmente tivemos grandes perdas por conta da colonização, na língua materna, né? E muitas memórias foram arrancadas e sequestradas de nós. Mas nós somos um povo que temos memória, né? Sim, que somos resistentes e que estamos ainda nas margens de muitos lagos, porque a gente sempre viveu nas margens de lagos. Ainda tem muito muro aí nas margens desses lagos, do Rio Madeira, do Rio Itaparanã, do Rio Altazes, do Rio Solimões e de tantos outros rios. Só que muitos hoje estão introduzidos dentro desses espaços ribeirinhos extrativistas, né? Deixaram de falar que eram Mura, né? E vivem como Mura sem dizer que é Mura. Eu digo isso. Vivem como Mura sem dizer que é Mura. E tem os Mura que têm a consciência que é Mura e que estão lutando em defesa dos seus territórios para que sejam demarcados ou que sejam respeitadas as demarcações. Hoje, por exemplo, o coletivo Mura, que está em Porto Velho, ele tem reconhecimento e tem conexão política e cultural e espiritual, quem está interligando Porto Velho, Rondônia, a territórios Mura no Amazonas, tipo Itaparanã, que é a nossa base cultural, espiritual, que a gente está junto lutando pela demarcação, que é um território que vem sendo reivindicado para demarcação há mais de 30 anos e que vem sofrendo muitas violências, muitas invasões. E a gente está interligado politicamente também. A gente tem uma ligação política com os Mura de Altazes, né, que reconhecem também a nossa existência e a nossa luta aqui em Rondônia. Eu tenho percorrido, né, alguns territórios Mura. E lá em Altazes, eu já fui umas 2 vezes, lá na região de Careiro da Vaza, já fui também umas 2 vezes. Fui no território lá em Manaus, que é o Parque das Tribos, que também tem Mura lá, são vários povos, mas também tem os Mura. E na articulação das indígenas mulheres Mura, em diferentes contextos, a gente conseguiu ter mulheres em diferentes territórios, né? Tem de Itacoatiara, tem de Altazes, tem de Manaus, tem do Itaparanã, tem da terra indígena Jauari, tem da terra indígena Capanã, e tem nós aqui de Rondônia, né? De Porto Velho, Baixo Madeira, em contexto ribeirinho, contexto extrativista no Alto Madeira e contexto urbano. Os Muras hoje, eles continuam fazendo a luta que os antepassados faziam, porque a gente continua defendendo o Rio Madeira, as violações só aumentaram, né? Isso tudo começa no século XVII, a primeira via de navegação, linha de navegação do Rio Madeira
entre colonizadores saindo daqui de Porto Velho para ir lá para o Grão-Pará. Na época não era Porto Velho ainda, estavam tentando construir a Vila de Santo Antônio, os mouros estavam indo lá destruir. Estava no meio do caminho dessas navegações, defendendo o território e sendo visto como os piores dos piores. E aí, com isso, só veio aumentando, né, esses projetos de ocupação, de desestruturação, de invasão, e hoje nós temos aí, no Baixo Madeira, aqui em Rondônia mesmo, pessoas que vivem ligadas ao rio, à floresta, ao modo de ser indígena, mura ou de outro povo, mas que foi tirado isso, né, por uma política de apagamento, uma política de introdução à sociedade nacional, mas que se mantém resistente, ali mesmo como um ribeirinho, mesmo como um seringueiro, que o projeto de introdução na sociedade nacional não conseguiu apagar totalmente, né? E, ao mesmo tempo, temos os que estão ali se afirmando, se declarando e fazendo enfrentamento. Hoje, nós estamos precisando, eu tenho conversado com alguns parentes para a gente fazer um trabalho de recuperação das nossas memórias, fazer ações conjuntas, ações políticas, porque tem, além das hidrelétricas, além das rodovias, além do agronegócio, que está tudo interligado, está vindo mais um grande monstro para a gente enfrentar, que já vem sendo debatido entre governos e empresas, mas ainda não está na pasta do governo, é a privatização do nosso rio. Então, aquilo que começou lá no século XVII, hoje está se concretizando, está querendo se concretizar com a privatização do nosso rio. E aí é onde eu tenho conversado com os parentes de Altazes, com os parentes do Itaparanã, principalmente com os parentes de Altazes e Itaparanã, que é com quem eu tenho mais contato, que a gente precisa fazer frente e fazer esse enfrentamento junto, independente de a gente estar em diferentes lugares. Nós, como vários outros povos, né, nós temos essa coisa da religião cristã que atravessou nossos territórios, né, das igrejas e de tantos outros problemas trazidos pela colonização. Tem a questão partidária que nos divide, a tal da direita, a tal da esquerda. Isso tudo só enfraquece a luta política do povo, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu aprendi quando eu fui morar na comunidade de Nazaré, que é uma comunidade ribeirinha, mas aí tem todo esse trabalho que a gente está fazendo também de recuperação da memória mura e da memória de outros povos também, e é onde tem eu e parte da minha família que está nessa afirmação mura. A gente percebeu que tudo isso, na hora de lutar, na hora de um desafio comunitário, não importa quem é evangélico, quem é católico, quem é da direita, quem é da esquerda. Eu vi isso e aprendi isso na primeira inundação que eu enfrentei na comunidade, quando estava água subindo e precisava tirar as coisas das casas, todo mundo se juntava para tirar as coisas da casa daquela pessoa, né? Todo mundo se ajudando, né? Durante as eleições, todo mundo esses aqui são os bolsonaristas, esses aqui são os
da esquerda e tal. E na hora que estava todo mundo passando por um problema, por um desafio, isso não importa. O que importa é que somos uma comunidade. E eu já vivenciei isso em vários momentos na comunidade. E isso me fez aprender que essas coisas todas que funcionam na cidade assim não funcionam assim na comunidade, né? Agora, mais uma vez, com a inundação, eu estou vendo toda essa mobilização comunitária, né? De apoio de uns e dos outros, independente de quem é direita, de quem é esquerda, de quem é evangélico, de quem é católico. Então, eu vejo que o povo Mura, apesar de estar disperso em diferentes territórios, mas ao mesmo tempo não é uma dispersão solta. São várias frentes de resistência, que são várias frentes de estar recuperando memórias, de estar recuperando territórios. Hoje, nós, Mura, nós estamos enfrentando as hidrelétricas, nós estamos enfrentando as rodovias, nós estamos enfrentando as minerações. Em Altazes, por exemplo, o enfrentamento é com a questão da potássio. No Itaparanã, que é atravessado pela Transamazônica, enfrentamentos de vários tipos de invasores, mas também sofre impacto da 319, que é a rodovia 319. Nós aqui, para o lado de Rondônia, estamos nessa frente de luta em defesa da vida da Bacia do Madeira e fazendo enfrentamento contra as hidrelétricas, contra agronegócio e agora mais essa de privatização do rio. Então, acredito que nós, Muras, seguimos fazendo a resistência.